Olá, Ah, boa noite a boa todos, noite, boa noite a tudo bem? todos. Estamos aqui mais uma vez trazendo este conhecimento do Xing, né? Somos o Instituto Shen, eu, a Sheila e o Yan, e a intenção da gente é fazer essas lives e promover um pouco o taoísmo nos estudos das artes que a gente se aprofunda, né? Tanto Xing, medicina chinesa, astrologia, né? E hoje a gente pediu uma orientação para esse novo ano que vai começar agora, dia 29 de janeiro. Começa o ano da serpente de madeira. E eu queria falar para vocês um pouco, uma introdução de astrologia, né? Então eu sempre vou repetir a mesma coisa, que é preciso que a gente imagina um homem há 7.000 anos, mais ou menos, talvez mais, acostumado com o silêncio, com a contemplação. Ele não tinha IPTU para pagar, né? E nem o ponto para bater, né? Então ele estava acostumado com esse silêncio, a contemplação e o céu, que devia ser incrível. E esse homem que não tinha muita coisa que fazer, ele começou a marcar a passagem do tempo e das estrelas. E ele percebeu que havia certa sincronicidade entre as estrelas e o homem, entre o movimento do céu e o movimento do indivíduo. E ele começa a entender que, assim como uma criança que nasce, ela e a mãe são uma coisa só, aquele homem antigo, próximo à origem do mundo, começa a entender que ele e o universo são uma coisa só. E que o movimento do todo, dos astros, está, sim, atrelado ao movimento do ser humano, do homem, do indivíduo, das coisas, né? E então ele começa a estudar sobre essas bases cosmológicas de que somos um universo e não somos dois versos, somos universo. Ele começa a estudar a passagem do tempo e o ser humano, a observação da passagem do tempo e do ser humano. E aí, com conhecimentos do Xing, que começava a surgir, conhecimentos de outras artes e de muita contemplação, ele consegue decodificar as energias que estão no céu e na terra, no tempo e no espaço. E como nós, que estamos entre essas duas grandes forças, que é o céu e a terra, somos afetados por essas energias. Então, toda vez que a gente fala de um animal, a gente está falando da energia da terra. E toda vez que a gente fala de um elemento, a gente está falando da energia do céu. A energia do céu, ela, lembrando da cosmologia do I Ching, então temos o céu e a terra, e o céu e a terra se fundem. Tempo e espaço se fundem e criam as 10.000 coisas, os 10.000 seres. Então, quando essa energia do céu penetra na terra, é, essa energia do céu fica como um prisma que divide as cores. E conforme a passagem do tempo, cada elemento vai ficando mais forte. Então, quando a gente fala de ano da serpente, o animal está decodificando quais as energias mais fortes de agora. Então, Ian, pode passar o próximo slide para mim? Então, a gente tem, por exemplo, a gente dividiu esta energia que chega dos 5 elementos, que na verdade são 10 elementos, que ficam em cada um em sua vertente yin yang, quando penetra a Terra, ele assume uma característica com mais 4 elementos, que são elementos terra, na verdade, mais 4 elementos não, mais 4 passagens dessa energia, que são períodos entre safra. Por exemplo, você tem o início do inverno, o auge do inverno e o fim do inverno. Toda vez que é fim do inverno, fim do verão, fim da primavera, fim do outono, a gente tem um período de terra. Então, por isso que os 10 elementos, quando penetram na Terra, viram 12. Né? E a gente tem as fases da energia. Então, a gente tem quais são pontos importantes
na astrologia: o nascimento, crescimento, auge e morte, né? Auge e tem ali auge, decadência e morte. Então, toda a fase Yang, até o 5 é o auge, o 6 já é decadência da energia, o 7 ele já não é muito importante, o 8 não é considerado na astrologia, e aí o 9, que é a morte da energia, aí a gente considera, porque aqui é o enterro que a gente fala, onde a energia armazenada para nascer depois no 1. Então, esse sinoide é o próprio Taiji, que a gente conhece, o Yin Yang, só que decodificado em 12 fases da energia. Na astrologia, cada fase vai ter seu nome. Eu não vou entrar muito aqui, né? É só uma pequena pitada de como se comporta essa energia. Então, se a gente vai para o próximo slide, Ian, a gente chega, por exemplo, a gente acaba de sair, a gente ainda está, né, no ano do dragão e saindo do ano do dragão. E o dragão é uma terra de primavera, é o final da primavera. Então a gente tem um tigre na primavera, onde a madeira é 1, tem o coelho, em que a madeira chega no auge, é 5. Só que na astrologia, toda vez que a gente atinge o auge, a gente não fala que isso é o yang, já é yin. Então, a gente tem madeira yin no coração do coelho. E a gente tem esse período de entre safra, final de primavera, que é o dragão, onde a gente está. E agora a gente começa a entrar na fase 4 da energia, no crescimento de um fogo yang. A serpente, apesar de ser um animal yin, dentro dela tem o fogo yang. Então, o que é isso? A energia está chegando no verão. Estamos no fogo na serpente. Então, o fogo está energia 4. A gente leva outros elementos em consideração, tanto o metal que está nascendo. Então, algo referente à energia do metal nascerá este ano e será visível só lá em 2028. Então, algo da energia do metal nasce esse ano. Uma nova ideia metal, um novo caminho que vai florescer lá em 2028. E agora a gente está no crescimento, na manifestação do fogo. Então, houve fogo esses anos, do tigre, do coelho, do dragão, houve. Só que era um fogo ainda adolescente, sabe? Ainda sem forma. Agora, na serpente, ele chega com força. Então, temos a grande chegada dessa energia do fogo. E a madeira é a energia do céu que está chegando. E lembra, a madeira abastece o fogo. Então, o céu está favorecendo este fogo crescente, né? Que vai ter o seu auge no cavalo. O cavalo é um animal em que tem o auge do fogo. E vai ser um cavalo de fogo ano que vem. 2026, então, teremos o cavalo de fogo. Então, esse pequeno preâmbulo é só para vocês entenderem que chegamos, então, no auge da energia, no verão da energia. Né? Estamos no Brasil, seria a gente, lá pelo dia 21 de dezembro, a gente começa a ter o verão, né? E passamos a ter um verão mais presente a partir de dezembro e janeiro. E com ele todas os arquétipos do fogo, né? Então teremos o brilho, teremos a euforia, teremos a alegria também, teremos a consciência, né? Teremos todas as partes do elemento fogo chegando para a gente. E com isso tudo em mente, nós fizemos a tal pergunta para o Xing, como fluir harmonicamente neste ano da serpente de madeira, e o Xing nos presenteou. Vamos lá, e agora é com você, Sheila. É ótimo. Quem quiser até saber mais, né, sobre esses 20 anos de fogo, Paulinho também falou bastante na nossa última live, penúltima, né, sobre uma orientação nesses tempos de crise, com incêndios e rede social, e a gente falou bastante também, a gente deu uma aprofundada nessas questões do fogo. Mas indo para a resposta, né, para quem não conhece, esse é um hexagrama que é feito de 6 linhas,
E cada linha, né, uma linha contínua, né, uma linha contínua é uma linha yang e uma linha partida é uma linha yin. As três linhas de baixo significam lago. E as três linhas de cima, olha só, deu dois trigramas repetidos, né? É um lago também. Quando a gente vê cenários com trigramas repetidos, a gente vê que isso se intensifica, né? Eu vou falar bastante de um trigrama, mas é como se os atributos desse trigrama é repetido, um grande lago, dois lagos, né? E a gente vai falar um pouco, eu vou falar agora um pouco, o que que significa um trigrama lago. E por que a gente achou tão interessante a gente trazer isso coletivamente em tanta oposição desses tempos de fogo, né? Como os taoístas, eles pegaram emprestado o nome dessas forças da natureza para ajudar a gente a entender o que, que seria esse Dui, né? Eles chamam de Dui. O que, que será, né? Então, eles pensaram, né? A gente faz uma leitura do trigrama de baixo para cima. Então, lá no fundo, né, que seria a gente fala que é lá na linha da essência, lá profundamente, tem muito Yang. A linha do meio, que é a linha da manifestação, tem muito Yang também. Já chego lá. E no nível da aparência, que seria essa última linha, ela é uma linha Yin. Então, eles pegaram e falaram: o que que a gente pode ver na natureza que tem muita energia, tem muita potência, tem muita coisa acumulada, né? Mas fora, eu tô sereno, eu tô tranquila. Eles falaram: puxa, o lago é essa manifestação na natureza que a gente pode representar esse tipo de energia, né? E aí ele diz, né? O que é o lago? Quando a gente olha um lago, né? Ele é um acúmulo de energia, de recursos para baixo da terra. Quando a gente olha, geralmente, numa natureza, um lago, a gente às vezes acha ele parado, lodoso, é, parece, dá uma sensação que não tem vida, assim, né? Assim, porque é uma coisa tão calminha, assim, tão plácida. Só que você mergulha no lago, ele é cheio de vida. Ele tem algas, ele tem micro-organismos, ele tem peixinho, ele tem sapo, é uma vida ali muito fértil, né? Muito próspera. Os mangues, né? Assim, tem muita vida. E lembrando que na época antiga também, e até se a gente pensar onde que eram feitas as trocas mercantis, eram nesses rios, nesses lagos, nessas lagoas. Lembram daquela cena icônica do Rei Leão, que tem um lago bem no começo, né? Tem um lago cheio de água, e aí vai lá beber o leão, o elefante, o veado, a girafa, estão todos lá comungando desse mesmo recurso. Então, olha só que interessante quando a gente olha o que é essa força do lago, né? Em tanta oposição ao fogo, né? Porque quando a gente pensa no fogo, o fogo é um elemento que consome a gente, que espreme as nossas estruturas, né? Um fogo precisa de pavio para ficar aceso, de gás para acender, né? O fogo, ele é um elemento que consome o outro para ficar vivo. E a gente está começando nesses 20 anos, né, de muito consumo. E aí o I Ching fala desse lago, né, que acumula para dentro, acumula vitalidade, acumula até resguarda, sabe? Resguarda a sua energia, as suas substâncias vitais. Ian, você pode fazer o Taiji ali, só para a gente ver onde que o lago tá? Quando a gente pensa na passagem dos ciclos, né? Pensando primavera, que é onde começam as coisas, os ciclos, o início dos ciclos, o verão, né? Que a gente está indo lá para esse auge do fogo. O lago estaria ali
nessa parte que a gente chama de colheita. É um momento que a gente poderia, né, e tem que a orientação é a gente olhar as coisas que a gente também já cultivou, tudo que a gente já resguardou, né? Puxa, a gente já veio de processos de tanta plantação, de tanto, às vezes, esforço para chegar num momento para a gente só boiar, né? A boiar um pouco, relaxar, né? Por isso que a gente fala que a colheita é um momento do happy hour, é o momento lá das 6 da tarde que a gente deveria sair do trabalho, né? Mas ainda não está exausto, não está cansado, ainda tem energia para trocar, energia para estar junto, energia para aproveitar mesmo, para encontrar com as pessoas, né? Bem esse lugar das 18 horas em que eu não estou lá escassa de recurso, não. Eu tenho recurso, eu tenho. É bonito, né? Porque dui é contentamento. Então, o lago, ele também, quando a gente olha para isso, a gente começa a pensar que coisas que realmente nos nutrem profundamente, que não aparece para o outro, né? Nível da aparência, ninguém vai ver. De repente, eu estou lá fazendo uma prática, lendo um livro, e eu não estou lá postando, né? A aparência, ninguém está vendo que aquilo está acontecendo. Mas, de repente, eu estou me nutrindo, eu falo, né? A gente dá, muitos daqui são da medicina chinesa, o lago, ele fala do que é nutrição, assim, da alma corpórea. A gente chama de alma corpórea, que é eu vou falar alma, né? Mas, assim, o que nutre o meu espírito, né? O meu Shen, né? E aí, muitas vezes eu vejo no consultório as pessoas se alimentando de coisas, se nutrindo de coisas que não estão nutrindo lá profundamente, né? Então, eu vou lá para postar alguma coisa. Eu fico na rede social me alimentando da vida dos outros. Mas e aí, aquilo realmente te traz contentamento? É isso realmente que brilha seus olhos e você tem essa sensação de nutrição, né? Como se todas as celulinhas do seu corpo tivessem te dizendo, nossa, que gostoso, sabe? Ai, que bom ser Sheila, sabe? Quando eu faço isso, ai, eu tô sheilando, yanzando, paulando, né? O que são essas coisas que podem nos nutrir? Pessoal, vocês querem acrescentar? Senão eu vou ainda falar mais. Muito bom, Sheila. O lago, ele, quando a gente fala dessas duas linhas Yan, né, que a Sheila tinha falado, né, uma linha Yin, né, então ele dá essa ideia de um lago, de um poço, de algo que tem vida dentro, uma tampa, né, com algo que você pode tirar um conteúdo dali e pode colocar, né. Então, uma das palavras principais do lago, né, é essa comunicação, né, essa fala agradável, essa troca, né? Essa troca de conteúdos, né? Então, quando ela falou do happy hour, é se encontrar os amigos, conversar de algo que é gostoso, algo que pode levar a algum lugar, né? Fala muito de contentamento, dessa estabilidade, porque quando ela fala dos recursos que tem dentro, né? Você imagina, eu estou aqui aberto ao mundo, estou in, né? Para trocar, para dialogar de maneira suave, de maneira alegre, de maneira receptiva, né? Mas internamente eu não estou vazio, né? Internamente eu estou repleto, eu estou cheio, né? Cheio de recursos. Eu tenho duas linhas Yan dentro que me estruturam, que me dão base para que eu possa tocar. Tenho duas linhas Yan do meu cultivo da alegria, do meu cultivo da troca durante muito tempo, né? Ninguém se fortalece sem troca, sem conhecimento, né? Se isolando, ficando só com as suas ideias, né? Não se abrindo, né? Isso, na verdade, gera uma limitação, gera um medo, gera um enfraquecimento. Aqui não, aqui é uma pessoa que cultivou o recurso, que foi atrás, que buscou e agora ela pode, né?
cultivar, pode trocar isso com alegria. Ela pode tanto receber, né, essa alegria do mundo, como pode devolver essa alegria para o mundo, né? Então, essa questão desse acúmulo de energia através da interação, né? Como a Sheila falou, através da troca, através da fala, através do que eu como, né? Na medicina chinesa, a gente tem um conceito de que só tem felicidade, só tem alegria se meu corpo tiver energia, né, suficiente. Energia é responsabilidade do pulmão. O pulmão também é metal, né? Esse mesmo elemento aqui do lago, né? Eu só tenho alegria, só tenho felicidade se eu tiver nutrição, se minhas células estiverem nutridas, se eu comer adequadamente, se eu, como diz, eu tenho fome de quê, tenho sede de quê, né? O que que eu preciso nutrir realmente, né? E também lazer, porque nossa mente, essa alegria, ela precisa de um hobby, precisa de uma estabilidade, de um trabalho emocional, de fazer alguma coisa que aire minha mente, né? E também, por que não, um trabalho espiritual, né? Eu não falo de religiões, mas falo de espiritualidade, né? Então, a alegria, esse contentamento interno, para eu poder manter e cultivar e trocar esses recursos, eu preciso de nutrições em vários aspectos, tanto coisas que eu tenho mais, que eu me disponibilizo a dar nessa troca, como coisas que me faltam, que o mundo, as outras pessoas me dão. Mas para isso precisa dessa, como ela falou, dessa coisa mais plácida do lago, né? A ideia da troca é isso, não é chegar, né? É chegar de maneira, estou ouvindo, estou trocando, estou plácido, estou recebendo isso, né? Mas dentro da troca, depois que começa, tem vida, né? Vai e volta. É bonito que o que eu ia atrás é essa época de trocas mercantis que aconteciam nesses espaços de lago, né? É contato físico, de proximidade. Então, assim, eu trago, aquela época tinha muito escambo, né? Então, assim, que eu trago o melhor que eu tenho, o que eu acumulei. Eu tenho ali galinhas, eu tenho ali vegetais. E aí, o que que você tem aí de cultivo, né? O que que você tem aí? O que que você trouxe? Ah, eu trouxe madeira. Ah, então eu entrego o melhor que eu tenho de cultivo, eu recebo o que eu preciso também, né? O que eu acho muito bonito disso, que numa era tão digital, que a rede social está tomando, né? Que muitas vezes, eu já trouxe esse exemplo de informações que chegam de pessoas, de amigos que, ah, mas você não viu na rede social? Não. Então, assim, é hora de contato físico, de chegar perto, né? Lago fala de escutar a voz perto, de falar, de sentir o abraço, sentir o calor do outro, sentir o cheiro de um abraço, sabe? Ficar perto, ir e encontrar, completamente diferente do que a gente vem vivendo hoje, né? Paula, eu te cortei, eu acho que você ia falar e eu te cortei. Não, eu acho que vocês falaram tudo. É, e um aspecto do lago é muito do prazer, né? E é este pêndulo que a gente tem que observar bem nesse hexagrama, porque essa duplicação do elemento lago, né? Então, essa alma corpórea que sente o prazer e sente a dor também, né? E eu acho que é esse ponto do lago que é preciso observar esse ano também. Eu penso nesse. Acho que eu vou voltar só um pouco, até que eu lembrei de outra coisa. É, que a gente, em fogo, a gente tem vontade, às vezes, de consumir o outro. E o lago, ele convida a gente a trocar, né? Como se um lago, ele esquentasse, evaporasse, chovesse em um outro lago, né? E esse lago também pode chover em mim. E falando, pensando até um pouco o que o Ian trouxe, sobre esse cultivo, será que a gente é capaz de conseguir cultivar o que a gente já tem, né? E se permitir descansar, se permitir momentos de parada para ter energia para outro dia, né? Se conectando com essa alma corpórea, né? Um repouso. Num momento em que a gente geralmente está em cidades que nunca dormem, nunca param,
que chega à noite, a gente está com todas as eletricidades e telas, né? Então, será que a gente consegue também olhar para as harmonias que a gente já conquistou, né? Esses momentos de, nossa, eu batalhei tanto para chegar aqui, por que que eu vou criar uma nova coisa, um novo estresse, nossa cabeça está sempre nesse movimento de dizer sim para um novo projeto, para uma nova coisa, saindo desse momento de harmonia, né? Que é o momento ali do outono, do happy hour, a gente pode olhar também como harmonia. Então, será que a gente consegue ficar só boiando, curtindo o que a gente já conquistou, sabe, com serenidade, com essa placidez que o Ian trouxe, né? E como o Paulo trouxe, sem cair nesses aspectos egoístas, né? Tipo assim, então, se é para ter prazer, eu vou ter prazer imediato, né? Aquela coisa meio animalesca, não é sobre isso, né? É sobre a gente refinar a alma corpórea, não cair nesses vícios, nessas coisas fáceis, né? Que são, é tão gostoso. O Xing falou para a gente só, né? E quantas vezes, por exemplo, para eu nutrir a minha alma corpórea, de repente, né? Para eu ter uma saúde corporal, eu não vou poder ficar comendo doce a hora que eu quero, né? Eu preciso ensinar a minha alma corpórea que não é só aquele prazer imediato, né? Eu preciso pensar no longo prazo, né? Eu preciso nutrir esse corpo de uma maneira melhor. É tão legal ficar vendo aqui TV até 3 da manhã. Puxa, não, mas o que vai me fazer bem? Dormir cedo para amanhã eu estar com energia, né? Descansar. E esses aspectos que o Paulo falou de que são os lados difíceis do lago. Tem só uma frasezinha que eu até mandei para a Sheila e para o Paulo hoje mais cedo, né, que está tá na nossa apostila de Xing, né, quando a gente dá aula de hexagrama, né. Foi um texto que nosso professor Edgar fez, né, e eu queria ler porque ele é um textinho pequenininho e ele resume bem, né, tanto essas questões das virtudes do lago, como foram faladas aqui, né, questão da fala, de uma comunicação alegre, de uma comunicação próxima, aberta, como desses aspectos negativos do lago, né? Que é essa vaidade, essa coisa de, né, da fala maledicente. Então, o textinho ele fala assim, né? Porque quando a gente vê aqui, a gente vê um lago interior e o exterior, né? Então, ele está falando mais desse aspecto de dentro, do lago interior, que fala mais da ação do homem, fala mais assim do aspecto do sentimento, do coração. O lago interior é a nossa capacidade de contentamento, de comunicação, de cultivar e de dispor da nossa energia. Mas também é o nosso apego, nossa lábia, nossa imaturidade. Como ter prazer? Como ter prazer sem nos viciarmos? Como preservar nossa energia sem sermos egoístas? Como envelhecer sabendo aproveitar o outono do ciclo das nossas vidas? Então, eu acho que esse texto aqui ele é bem bonitinho. Coloca ele aí nas mensagens, assim as pessoas podem ver todas. Dá uma copia e cola aí. Deixa eu pegar aqui. Isso vai falando outra coisa. É, E eu acho que combina este alegria, né? Com o crescer do fogo, que também tem uma questão de alegria. E não vamos esquecer que no próprio alegria a gente tem um foguinho aqui, né? No meio da história, né? Então, esse crescer da energia do fogo, que chega no ano da serpente, né? Pode ser usado não para discutir com o outro e dizer que está certo, mas para alegria, para o happy hour, para o contentamento, né? E não, e não para discutir com o É, outro. fiquei até pensando que essa coisa do fogo, que o fogo separa, né? Que é uma coisa que você falou bastante na live de crise, né? Então, dessas disparidades, né? De eu sei uma coisa, você, essas separações, né? Pessoal da direita, pessoal da esquerda, ninguém se comunica mais. E aí eu fico pensando nessa possibilidade de troca
com pessoas que têm Yang para, né, a gente ter essa escuta, né, e não só rechaçar o que vem do outro e brigar e falar você está errado e tal, mas como é que é a gente parar, ouvir, se nutrir também e trocar? E não esse contraponto a essa euforia, né? Que eu tô feliz, eu posto, que eu preciso já dizer o que eu acho, né? Contentamento, isso acho que é uma coisa bem diferente, né? Contentamento é muito diferente de euforia. Contentamento tá lá nesse momento em que a gente está vendo do ciclo, e euforia, né? Tá lá no verão, né? A gente vai ter que nossa, fazer esse trabalho, né, em toda a energia quente que está vindo, energia quente de cima, energia quente de baixo, principalmente o ano que vem aí. Como é que a gente vai conseguir encontrar esses resfriamentos? E uma grande diferença, né, como vocês falaram essa diferença da euforia, né, que é o fogo, e da alegria, que é esse contentamento, é aquela coisa de estar ali sentando na frente do lago, se sentindo bem, se sentindo feliz, né, contemplando, mais quieto, né, que mostra essa diferença do recurso, né, quando o recurso do fogo vai para fora, né, se alastra, queima, né, e consome tanto aquela pessoa que está em fogo, que está em euforia, como a outra, né? Todo mundo já deve ter conversado com alguém que está muito eufórico, uma pessoa que tem muito fogo, que ela fala, 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 só sem parar, e você sai cansado, e a pessoa também depois sai, né? Meio cansado. E o lago não, o lago é essa troca que tem essa pausa. Eu falo, concluo meu raciocínio, levo aquilo que eu quero, e com isso eu abasteço a pessoa, né? E a pessoa depois pode me trazer, né? E mesmo que a gente não concorde em tudo, pelo menos a gente se permite ver um outro ponto de vista e sair de uma coisa já formatada, que eu acho que é assim, né? A gente tem, na verdade, a gente tem muitas poucas certezas nesse mundo, né? A gente acha muita coisa, mas saber mesmo, a gente sabe pouco, né? Porque são tantas possibilidades. Então, acho que esse cultivo do lago, né? Essa alegria com troca, com respeito, né? E quando falar isso, não fala de você não ter uma posição, de sempre ser harmônico. Às vezes você não concorda, está tudo certo, né? A maneira como é feito isso. E, e a alegria do lago, né? O lago, ela tem essa ideia da moça jovem, né? Da filha mais jovem, que tem uma alegria, que tem um sorriso, que canta, que cantarola, que traz, né, que tem uma beleza na sua expressão, que traz motivação, né? Quando você tem uma troca, quando você tem alguém que te respeita, que te ouve, mesmo ela não concordando com tudo, e depois ela fala e vocês tentam achar um caminho, isso cria um respeito, isso cria uma motivação e cria uma confiança, né? Quando a gente vê nas redes sociais, só tem desconfiança, né? Porque é tudo fogo, é tudo rápido, é tudo pontiagudo, né? A grande maioria das coisas muitas vezes não são verdade, são coisas que a pessoa coloca, né? Nesse fogo, nessa euforia, né? Indo até para um aspecto negativo do lado, né? Que é a fofoca, que é a maledicência, né? E quando a pessoa tem um fogo interno, aí que junta o fogo com esse aspecto negativo do lago, aí que vai embora, né? É uma coisa, faz de tudo para poder tentar manter posições que nem ela tem certeza, nem ela cultivou o que ela está falando muitas vezes. Então, esse cultivo, né, e o lago, que é essa energia do metal yin, que é essa energia do pulmão na medicina chinesa, a gente pode fazer muito essa relação também com o aspecto da respiração, né, com as práticas corporais, né, seja as artes marciais, tai chi, seja qualquer coisa que te coloque em contato, seja um esporte, um exercício, que realmente te coloque em contato com o seu corpo, com as suas células, que permite você tirar essa mente agitada, projetada nos assuntos da internet e se conectar. Você vê quando a gente faz uma prática de respiração, né? De meditação ou de exercício, que a mente acalma, você consegue pensar melhor, você consegue decidir melhor, né? Você se sente mais contente porque você tem uma circulação, se você se alimenta bem, faz, né? Se você traz as nutrições adequadas, sua mente se acalma, né?
Quando você tem essa nutrição, esse sangue bem nutrido, sua mente se acalma. Isso é uma coisa que a gente fala na medicina chinesa há muitos, muitos mil anos, né? Que a mente, a alegria, ela é uma substância vital, então ela precisa dessas nutrições de comida, de exercício, de tudo isso que a gente vem falando aqui, para poder ter esse discernimento, né? E para poder também decantar, abaixar esse fogo, abaixar essa energia pontiaguda que o mundo está indo cada vez mais para esse caminho, que não permite que as pessoas troquem, né? E se não tem troca, cada um vai para o seu lado, né? Assim, um fica tentando travar o outro e não tem motivação para se conquistar coisas que são do bem geral, né? Que possam realmente levar alegria para a coletividade, né? Então, primeiro, cultivar essa alegria interna, com práticas, com tudo que eu falei, é um dos caminhos. Para depois a gente ser até mais resistente, né? Quando a gente vê aqui, ó, tá aberto para troca. Ele recebe e ele leva, por essa primeira linha que tem a tampinha aberta. Mas aqui dentro, se a gente toma uma pancada, se alguém fala alguma coisa, eu já não desmonto, porque eu tenho estrutura, eu cultivei isso, né? A pessoa que está com medo, ela é muito pontiaguda. Ela machuca porque ela tem medo, ela não quer receber. Porque dentro dela é tão vazio, muitas vezes, né? Que qualquer coisinha que entra, ela já, ai meu Deus, será que é isso mesmo, né? Então, também não, o Lago não está falando de não ter princípios firmes, de ter objetivos firmes, não é isso. Ele fala que sim, só que eu consigo chegar nisso, né, através de uma troca contente, alegre, né? E que me motive e motive o próximo também aí por um caminho bacana. Eu acho que de uma forma geral, a resposta do Xing é muito bonita, porque ele diz que esse ano tem que ser gostoso. E tem que ser legal. E essa conversa legal tem que ser tete a tete. Não é uma conversa no WhatsApp longe. É o ano de encontrar as pessoas e reunir-se de uma maneira aberta e festiva. E o limite, e sem exageros. Mas como eu conheço esse limite? É pelo corpo. Doeu? Para. Tá com sono? Dorme. Tá com fome? Come, né? Então, a gente pode ser gostoso sem exacerbar os limites. E a dica do I Ching é: use o seu corpo para saber o seu limite. Veja aonde está o seu limite. Pô, aqui agora estou com sono, vou dormir. Então dorme, não é para ficar acordado até às 6, né? Pô, agora estou com fome, tem que comer, né? Agora eu preciso tomar uma água porque está muito calor. Então, parece coisa simples, mas geralmente a gente, quando entra em euforia, a gente não observa essas coisas na gente. Então, para mim, a tônica dessa resposta magnífica do Xing é: tem que ser gostoso, sem exageros. E aonde você vai perceber que exagerou é no corpo, aonde doeu, aonde tá desconfortável. Desconfortável, muda. Vamos para o julgamento? Vamos lá. Só rapidinho, o julgamento é um texto que escreve sobre tudo isso que a gente falou, tá? Então, assim, é como se fosse um resumo é, desse simbolismo puro, de tudo isso que a gente está falando. Então, o que que é o alegria, né? Então, tem esse resuminho aí. A Sheila falou do julgamento, né? Agora tem aqui através de palavras, né? De um texto muito antigo, para a gente ter dicas, ter orientações de como que a gente realmente agora consegue essa alegria, né? Então aqui com 4 letrinhas, né? Que são símbolos. Eu acho que tem alguém com áudio aberto aí. Já mutei. Já fechou? Então, deixa eu voltar aqui. Obrigado, Sheila. Então, como que a gente, né, essas dicas aqui do julgamento, que é essa resposta, como que a gente consegue entender um pouco melhor a pergunta que a gente fez, né? Só relembrando a pergunta, né, uma orientação do I Ching para o ano da serpente de madeira, né, que é 2025 agora, né? Então, vamos lá. Então, ele fala no julgamento aqui. Alegria, né? Abertura, harmonia e retidão. E são códigos do I Ching, né, para falar de 4 momentos, né? De 4 fases, e como que a gente procede nessas 4 fases para conseguir
concretizar, para conseguir terminar. Então, como que eu começo? Ele fala aqui que é o meu princípio, né? O princípio é ter um objetivo claro, né? Então, o princípio aqui é o cultivo da alegria, né? Então, é o cultivo do estado de contentamento, né? E não momentos de euforia, né? Vou repetir isso, que isso é bem importante. A gente, como ocidental, tem a ideia de que alegria é ganhar um presente, né? Ganhar um presente é uma alegria, né? Mas a grande maioria das vezes ganhar um presente gera uma euforia, né? Ah, que legal! Comprei o carro, não, não, não. Passa 2 semanas, tem um risquinho, você vai andando, cadê aquela alegria, aquele, né? O que a gente constrói, que tem um princípio, que tem um porquê para a gente, né? E a gente consegue realizando isso, né? Isso vai trazendo realmente um cultivo. Eu tenho um porquê, né, no meu caminho, né? Como que eu realizo isso com alegria? Como que eu cultivo essa alegria nas minhas trocas, né? Então, e a alegria diferente do que a gente pensa como ocidental, também ela não é uma sorte. A gente tem essa ideia, né? Ah, dei sorte, tô alegre. Puta, dei azar, sou lascado, tô triste. Então fica uma coisa meio de sorte e azar, sabe? A alegria não é isso. A alegria é um cultivo consciente, né? E a gente estuda I Ching para entender essas energias, para entender como que a gente cultiva essas virtudes. É um cultivo consciente, virtuoso, né? Através das relações, como ele falou, através dessa comunicação, né? Através das amizades que eu escolho, através daquilo que eu decido consumir ou não, seja na internet, seja com alimento, seja com coisas, com esporte, seja com relacionamentos, né? De amizade, ou até mesmo relacionamentos entre casais, né? A gente vê que tem muitos relacionamentos que são tóxicos, eles não vão, né? Eu sei que essa palavra está um pouco batida, muita gente fala relacionamento tóxico, mas é isso mesmo, tem relacionamentos que não têm essa troca, essa conversa, essa abertura, né? E se nunca tiver, e se não, e são sempre, só tem discussão, só tem agressão, não tem alegria, né? Então, né? A alegria, ela é esse cultivo, né? Que realmente me faz bem, né? Os amigos, temas que eu abordo, né? Livros, tá? Então, esse cultivo, esse é o princípio aqui, né? É a alegria. Então, como que eu cultivo isso para que a alegria seja um armazenamento e não uma consequência do acaso, né? De Deus gosta de mim, Deus não gosta de mim. Assim? E aí ele fala, em segundo passo, da abertura, né? A abertura fala de como viabilizar, né? Internamente, externamente, porque a gente precisa de abertura interna, trabalhando as nossas intolerâncias, né? E se eu tenho um caminho pequenininho ali, se eu achei uma portinha para passar, eu falo, eu não vou me diminuir para essa portinha, eu só passo em porta de 5 metros com ouro em volta. Então você tem pouca abertura interna, né? Mas externamente não consigo essas aberturas. Será que realmente não tem? Será que você está procurando nos lugares corretos, né? Então, a abertura fala de como viabilizar, né? Como eu falei, essa questão de flexibilizar internamente, qual é o meu grau de tolerância para passar pelas aberturas que o mundo me dá, né? Para essa tolerância depende muito mais da tolerância interna do que das coisas de fora, né? Como eu falei. E como que eu tento também, porque na abertura, né? Quando você chega com alegria, quando você cultiva essas conversas mais fluidas, né? Quando você aprende a se relacionar de uma maneira mais positiva, as aberturas vêm também, as pessoas se abrem, as pessoas trazem abertura. Fala, puxa, estou precisando de uma pessoa aqui para fazer certo trabalho. Puta, eu lembrei, aquele cara lá é um cara tão bacana, né? Aquela moça é uma moça tão legal que, né? Conversa, ela é aberta, né? Ela é uma pessoa que ouve. Então, vou oferecer isso para ela. Quando o cara que tem uma arrogância lá no teto, né? Que é tudo do jeito dele, não flexibiliza, muitas vezes as aberturas não vêm também,
né? Então, quando a gente conversa democraticamente, né, para achar essas soluções, né, quando a gente começa a querer dar uma de ditador, né, e isso tá ficando cada vez mais comum hoje em dia, né, querer impor as coisas à força, né, a tendência, né, quando a gente estuda história, né, do fluxo das coisas e das portas irem se fechando, né, das pessoas irem se melindrando, irem ficarem com raiva, né, então é um pouco disso, essa busca dessa abertura, né? E quando ele fala de harmonia, né, a gente viu que o lago, né, é esse aspecto da harmonia, né? A harmonia fala desse momento do trabalho, de cultivar na prática. Então, eu tenho um princípio, eu consegui viabilizar, consegui abertura, consegui me colocar nos lugares, nos grupos que eu quero, e agora eu vou colocar essa alegria na prática, né? Agora é a hora da troca. Lembra que eu tinha falado da alegria do lago, né? Agora é a hora de estar ali todo dia, pegar a enxadinha e carpinar, mas também não trabalhar excessivamente para se matar, porque você tem que estar com recurso, tem que estar com energia, tem que ter o happy hour, tem que conversar, tem que fazer as interações, né? Então, é um momento de encontrar os amigos, né? De trabalhar no mundo de forma prática, com alegre, né? E assim conseguir, porque muitas vezes os trabalhos, a harmonia é o espaço maior normalmente, né? É quando eu começo a trabalhar até aquilo florescer. Então, isso vai bastante tempo. Às vezes, o princípio e a abertura não demora tanto. Ah, eu quero fazer isso, achei uma abertura, agora eu vou para a harmonia, né? Que é trabalhar de maneira evitando os conflitos. A harmonia é isso, é do elemento metal do lago, né? Que fala de justiça, né? Justiça é o que é harmônico para todos. Então, se a gente tem uma discordância no trabalho, a gente reúne a equipe e conversa até achar um caminho, né? Então, essa é a energia do lago, né? Como falei, nas horas que termina o trabalho, de saber relaxar, de saber se nutrir para ter energia no outro dia para continuar, porque, como eu falei, a harmonia é um longo percurso, né? Até eu conseguir que meu trabalho dê frutos, né? Até eu conseguir colocar essa alegria no mundo e trazer essa alegria para mim, vai um tempinho, muitas vezes, né? Então, precisa se reabastecer, né? E retidão é finalizar da maneira correta o meu princípio que eu idealizei, né? Então, como que a gente se mantém nesse caminho até o fim, sem desistir, né? Fazendo tudo isso que a gente falou até aqui, né? Sem precisar me embebedar no happy hour, né? Que aí não vai ser uma nutrição, vai ser uma desnutrição, né? Mantendo a minha sobriedade, mantendo essa retidão nos momentos difíceis. Porque não é porque o hexagrama é alegria que não vai ter momentos difíceis, que não vai ter aquele momento da briga, da confusão, e aí eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com aquelas duas linhazinhas me estruturando, né? Para na primeira discussão eu não querer sair do trabalho e terminar essa retidão. Ah, vou sair porque já. Não, peraí, você abasteceu tanto, agora vai lá. Se abre, vê o que está acontecendo de errado, né? Para que esse caminho se mantenha reto até a gente findar esse princípio de maneira correta. Acho que é um pouquinho disso. Sheila, Paulo. Ou seja, o I Ching é a favor a mais tempo de folga do que de trabalho esse ano. Talvez ele esteja votando contra a escala 6 por 1. Só dizendo. Mas tem essa questão do trabalho, né? Que é essa parte de carpinar, de fazer suas coisinhas, né? A gente não pode largar. Estou falando de alegria, estou falando de trabalho. A gente tem que ter meios de happy hour que nos abasteçam, de troca, de felicidade, para que a gente volte no trabalho com outro dia abastecido, para que nosso corpo, né, os exercícios, os alimentos, para que a gente, porque se a gente estiver desnutrido, por mais bondoso, por mais idealista e legal que seja o seu princípio, se você estiver esbagaçado, você não vai até o final, entende? Então, é um trabalhar com moderação, que é totalmente ao contrário que a gente faz, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui a empresa está te mandando mensagem no sábado e no domingo, né? Você não tem como descansar. É um excesso de trabalho, aquela coisa de quanto mais trabalho, melhor. E nesse mais trabalho, melhor, as pessoas estão ficando doentes,
estão perdendo sua alegria, perdendo sua conexão com aquilo que realmente é do seu âmago, com realmente aquilo que é precioso e que faz sentido, né? Ou porque está esbagaçado sem energia nenhuma, ou porque está tão nesse fogo, nessas conexões malucas no mundo, que já se perdeu do seu princípio, ou talvez nem tentou meditar, fazer práticas, né, e seguir os conselhos de Xing para tentar se reconectar com a sua alegria, né? Todo mundo tem um caminho de alegria na vida, só precisa achar, né, esse meio termo, esse equilíbrio e os princípios corretos. Tudo bom? Só existe verdadeira alegria, né, quando tem abertura sem repressão, né? Quando tem liberdade de expressão, tem troca, tem flexibilidade, né? E quando na parte da harmonia, do caminhar, ou seja, do happy hour, tem diálogo, tem acolhimento, né? Aí você pode conseguir isso, né? Então, o Xing também dá dicas para que o mundo, né? Por que que sai essa resposta para um ano tão conturbado, né? De tanta discórdia, né? A gente, quando fez essa pergunta, a gente falou, nossa, vai sair alguma coisa terrível. E o Xing não, ele traz na resposta anterior, ele já tinha falado de cultivar as raízes, uma live que a gente fez há um tempo atrás, com Ascensão. E agora ele fala de continuar, né, através dessa troca, através dessa alegria, através desse preenchimento dos peixinhos internos, né, dos nutrientes, de continuar cultivando, né, para estruturar e para que a gente consiga ir por um caminho mais harmônico, né? Porque se for por um caminho bélico, não tem, né, muito para onde ir. Todo mundo tem bomba atômica. Hoje em dia tem que ser o diálogo, tem que chegar num consenso comum, né, através do respeito, porque senão vai por onde, né? Muito bom. Passamos. Você quer falar alguma coisa, Sheila, Paulo? Acho que eu fiquei pensando só um pouco rapidinho dessa coisa de a gente se manter no presente, porque como a gente está conectado a tantas coisas, são tanta informação, a gente recebe informação de todos os lados, de tudo que está acontecendo no mundo. É uma enxurrada de podcast, é uma enxurrada e a gente fica conectado em mil coisas ao mesmo tempo. Às vezes está respondendo e-mail, ao mesmo tempo respondendo WhatsApp, ao mesmo tempo procurando, trabalhando e escutando É uma loucura. Que quando a gente volta para essa coisa tão da alma corpórea, a gente está no tempo de cada coisa, deixar com que cada coisa tenha o seu tempo, né? É o tempo só de trabalhar, é o tempo só de responder uma mensagem, sei lá. E as coisas têm se atravessado tanto. Eu acho que está bem complicado ter alegria se a nossa cabeça está em mil lugares ao mesmo tempo, conectado com mil problemas ao mesmo tempo, coisa que a gente não consegue resolver, coisa que a gente tem mínima ação, sabe? Então, voltar um pouquinho para esse. Tá, o que que eu posso fazer aqui nesse meu corpo, né? Voltando, acho que Confúcio falava, o que eu posso fazer no meu corpo, dentro da minha casa, no andar de pessoas que eu moro, no prédio que eu moro, sabe? E aí, senão não dá para ter alegria. Falando isso, né, Sheila, só complementar rapidinho, eu fiz até um desenho aqui que a gente fala dessa relação dos 5 elementos, né? A gente tem madeira, fogo, terra, metal e água, né? Então, só coloquei aqui o metal, né, que é esse lago, e a madeira, né? Quando a gente fala que o metal, ele corta a madeira, o metal, ele controla a madeira, ou seja, é a nossa alma corpórea, né? Essa parte de estar tá presente, tá tocando os amigos, tá fazendo um exercício, uma meditação, tá se interiorizando, tá se cuidando, né? Quando eu me cuido, né? O pulmão, que é esse metal, ganha força no nosso corpo, né? Falando um pouquinho da medicina chinesa rapidinho, e o que a gente chama de alma etérea, que é um aspecto psicoemocional relacionado ao fígado, que é a projeção, sabe aquele monte de janelinha do Windows que você abre e vê um monte de assunto, um monte de WhatsApp, um monte de Facebook, um monte de Instagram ao mesmo tempo, essas coisas que deixam a gente louco. E
cada vez mais desaterrado, cada vez mais fora da casinha, cada vez menos conectado com o meu corpo e com as minhas necessidades reais, né, internas. E daqui é uma grande chave, né, porque trabalhar uma corpórea, trabalhar o lago, trabalhar o metal, né, é uma maneira de controlar as projeções da mente, as projeções excessivas da mente, né? Todo mundo já viu, tá muito projetado, muito agitado. A primeira coisa numa prática é respirar profundamente algumas vezes para trabalhar essa coisa do corpo, né? Na hora sua mente começa a decantar e acalmar um pouquinho, assim como qualquer outra prática. Então, acho que combina bem aí com o que a Sheila falou. Muito bom. Então vamos. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui que está fazendo um pim-pim aqui. Vamos passar para a imagem, pessoal? Então, a imagem é um texto, né, que o Confúcio fez, né? Confúcio é um mestre muito conhecido, né? E a imagem ela é um texto que ela é direcionada para os reis, para os governantes e também para os educadores, né? Como que a gente consegue, através de uma educação, através de uma visão mais coletiva, né? Que o Confúcio falava assim: se eu ensino um rei ou se eu ensino um professor, eu ensino a nação toda, né? Então aqui é uma coisa mais filosófica um pouquinho, mas que eu acho que cabe bem aqui. Então ele fala aqui, ó, a imagem: adesão dos lagos, a alegria. O homem superior debate o seu estudo entre amigos. Quando ele fala de adesão, adesão tem essa ideia do aderir. O aderir é o fogo, né? Só que aqui é o aspecto positivo do fogo, né? O homem superior é o homem de ideal, é o homem que tem uma visão coletiva. Ele tá desconectado daquelas coisas pequenas de vantagem, disso, de aquilo. É um homem que está num nível já, né, pensando na coletividade, né? Como deveriam ser todos os reis, como deveriam ser, né, pelo menos o princípio dos educadores, né, deveria ser beneficiado. Então, quando ele fala desse adesão do fogo, ele fala que tem dois lagos, tem um lago embaixo e tem um lago em cima. Além de os dois terem objetivos parecidos, muitas vezes querer chegar no mesmo lugar, eles não concordam em tudo, né? Então, de maneira, esse homem superior, esse mestre, observando as diferenças de opinião, né? Os apegos, as imaturidades, né? Ele, através do respeito, através de uma consciência mais luminosa, né? Através de uma postura mais de reverência, em vez de se colocar tudo a ferro e força, ele consegue unir, ele consegue a adesão desses lagos, né? E ele fala alegria, porque aí tem troca, e aí se consegue, né, como ele fala que o homem superior debate o seu estudo entre amigos. E aí consegue, com essa comunicação, com essa visão amistosa de amigos, né, de colegas, de pessoas que podem até ter visões diferentes, mas querem chegar num lugar parecido para o bem comum, né, conseguem, de maneira harmônica, trabalhar por um ideal, conseguem estudar junto, né? E mesmo que os lagos possam representar um exemplo, uma outra visão que eu gosto bastante. Acima os mais velhos, que têm mais conhecimento, e abaixo os mais novos, né, como o mestre, o discípulo, né, o mestre leva o seu conhecimento e o discípulo, que é o jovem, leva uma coisa jovial, um frescor no mestre, dá sentido para aquele conhecimento do mestre, né, e eles se reverenciam como irmãos, né, e se respeitam e assim conseguem cultivar essa alegria e sair alegre desse contexto todo, né? Acho que é um pouquinho disso. Ó, o É isso. Sheila, Eu achei complementar. tão bonito, porque o Confúcio fala desse fogo no meio, unindo os dois lagos, né? Então, essa alegria também precisa ter uma consciência, né? Essa alegria, dentro e fora, precisa ser unida por uma consciência.
por estar consciente do lago, estar consciente do corpo, né? Bonito, bonito o seu Confúcio. É legal, né, Paulo? Porque quando a gente olha o hexagrama, para quem já estudou um pouco de Xing, vê que tem um fogo aqui, ó. Isso daqui é um trigrama fogo, que está dentro, ele está oculto, né? É um outro estudo. Então fala que, e aqui é a divisão, tá vendo? De um lago para o outro. Então, ele fala que esse yin, que é essa visão polida, de reverência do homem superior, ele faz com que esses dois lagos se unam, né? Porque o fogo ele separa, né? Quando é um fogo pontiagudo, mas quando ele é um fogo de consciência, de clareza, de saber, ó, eu preciso mexer ali e aqui, ele une, né? O fogo separa e une ao mesmo tempo. Depende do fogo e depende de quem está manejando esse fogo. É isso. Eu acho que a resposta é essa, né? Agora a resposta é pensar em todos esses elementos, né? Nessas mensagens e entender o que que o Xing, né? Essa é uma resposta muito ampla, né? A gente não perguntou especificamente para ninguém, cada pessoa tem sua necessidade, mas é uma resposta geral, né? Para o ano, né? De um caminho harmônico, né? De uma orientação para que 2025 seja melhor, né? Seja mais alegre. E agora a gente quer ouvir os comentários, né? E se quiser tirar a sua tela, porque daí a gente fica com a gravação das carinhas das pessoas. Quem quiser ligar a câmera, se foi tocado por alguma coisa, se fez sentido de Quando algum eu faço jeito. assim, saiu ou não, Cheiro? É, É que eu vou tirar a projeção acho que daqui. Tinha saído. Isso, agora sim. Saiu? Saiu. não, tá. É, mas tá. Vou interromper o compartilhamento, depois eu compartilho Ah, de novo. Ah, agora foi, agora foi. muito Boa. obrigado, gente, por terem vindo. Se alguém quiser complementar alguma coisa que pensou, se tiver dúvida, estamos aqui também. É o tipo de pergunta que a gente faz se escondendo pro Xing, né? Mas dessa vez ele foi legal com a gente. Ah, não, muito obrigado. Então, obrigado, obrigado. Bom, acho que todo mundo ficou reflexivo com essa energia do lago, né? Ficou E, mais lá, interiorizado. Lago Pode é falar. alegria. Então, é, nós podemos praticar, começar a praticar hoje. Ou melhor, semana que vem. Tô pensando, né, nessa era que a gente fica muito assim, a gente vai se encontra. Eu vejo aqui em casa o Felipe está fazendo faculdade, né? Nas aulas, todo mundo de câmera desligada, né? A gente está perdendo essa conexão com os corpinhos, né? Com as pessoas, assim. Então, Foi muito legal ouvir tudo isso e me ocorreu só uma coisa que vocês falaram, mas veio numa palavra, né, que essa, esse jeito de expressar alegria para ela ser constante, talvez entre um pouco de, talvez, suavidade, né? Porque se você não entra com suavidade, você cai nessa coisa da euforia, né? Então, acho que tem isso também. Me ocorreu isso. Tem um vento ali, né? Tem um vento, tem Tem um um vento, ventinho acima ali, né? um ventinho que suaviza tudo. Eu achei que o mais interessante é que a gente recebe tantas informações, se preparem, esse ano é um ano difícil, esse ano é isso e aquilo. Aí vem essa resposta maravilhosa que traz uma outra motivação para a gente, um outro olhar, né? Uma perspectiva que ninguém pensa e que eu acho muito bom e maravilhoso vocês terem compartilhado conosco. Isso é super importante, ainda mais agora que vai começar mesmo, né, o nosso ano. Então, achei a mensagem maravilhosa. Não poderia ser melhor. Muito obrigada.
Obrigada, Sônia. Foi um alento para a gente também, né? Que a gente consulta e fala, meu Deus, a gente vai dar uma, né? Teve um ano que a gente falou da hospedaria incendiando, era uma coisa, o caos, e de repente trazer um alento, né? Ai, uma orientação tão gostosa, assim, né? Para a gente seguir, é uma calminha no coração mesmo, né? E fica também o nosso convite em abril, né? Para quem é interessado, está interessado em aprofundar cada vez mais. A gente vai fazer um curso de introdução aos hexagramas, né? Introdução ao I Ching, para depois continuar aí os estudos hexagrama por hexagrama, né? Aí a gente vai nessa jornadinha que é, sabe, é um momento de cultivo de alegria também, porque a gente se reúne e a gente vai depois se aprofundando em cada hexagrama, então vai passando por uma terapia coletiva, assim, eu acho muito bonito estudar os hexagramas. Acho que ninguém sai igual depois de você mergulhar, assim, nessa, nessa filosofia, assim. A gente acaba fazendo terapia em grupo mesmo. Todo mundo sai assim, da família da água, triste, meio aí todo mundo sai animado, de outra família do vento. Então, eu espero aí que a gente vá cultivando juntos esse processo. E obrigada pela presença de vocês. Nesse curso de princípios, né, que é a base, a gente vai ver todos esses trigramas, né, ver o lago, ver o fogo, ver a madeira que a gente falou aqui, entender de maneira mais profunda o simbolismo de cada um, né? Como é uma imagética, né? É uma imagem simbólica, a gente pode ver muitas coisas, né? A gente teria mais coisas ainda para falar do lago aqui, né? A gente tentou trazer o cerne, mas quando a gente estuda, a gente fica com uma amplitude maior. Então, em abril, a gente provavelmente vai fazer um curso online, né? Ou semipresencial, e a gente vai logo em breve trazer as informações da data, de tudo certinho, né, Sheila? Mais 1, 2 semanas a gente já decide isso, a gente só decidiu que vai ser em abril. A gente manda para quem tiver interesse, ou para quem sabe que alguém tem interesse, também depois compartilha. E a última coisa rapidinho, né, porque o Instituto Shen, a gente, né, como o Paulo falou, a gente está com esse trabalho, os 3 amigos, a gente estuda I Ching já há quase 20 anos e também outras artes taoístas, então o Instituto Shen, né, é uma maneira de levar assim, para o máximo de pessoas, né, os benefícios que essas artes podem trazer, né, como que a gente se beneficia, como que a gente pode estudar, então a gente vai fazer sempre alguns vídeos, algumas conversas, sem encher muito também vocês, né, a gente vai ficar postando vídeo direto, né, dentro de uma coisa ali também que seja possível, né, e também a gente faz outras coisas, não dá para viver de vídeo todo dia, né, a gente não é youtuber, e aqui estão nossos canais, né, do YouTube, que é @Instituto Shen, do Instagram, que é instituto.shen, e se alguém tiver alguma dúvida, né, institutoshen@gmail.com, tá? Quem puder, já tem os videozinhos lá no YouTube, quem puder entrar, se gostar, dar o likezinho e compartilhar, seguir a gente lá, e quando for saindo os vídeos, né, a gente vai ficando mais fácil também de vocês verem. Essa live acho que vai ficar gravada, né, Shelly? Depois a gente posta para vocês poderem mandar para outras pessoas que não puderam estar aqui. Então, acho que é isso. Eu não... Então, obrigada, viu, pessoal? Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa Boa noite, noite. pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite.